estamos aqui apresentando um trabalho da disciplina de transtornos do neurodesenvolvimento e aprendizagem escolar. Me chamo Vanessa Menezes Macias, nossa orientadora é a doutora Tayane de Góes Domingues e convido agora a minha amiga mestranda Juscelane Ávila. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juscelane Ávila de Oliveira e nós vamos apresentar um trabalho sobre o transtorno do espectro autista e o processamento sensorial. Primeiramente, gostaríamos de apresentar sobre o que é o transtorno do espectro autista. É um processamento do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, segundo o DSM 2023. A seguir, nós vamos apresentar, de acordo com o manual de Ziraldo, algumas características do transtorno do espectro autista. Agora, nós vamos entender sobre a relação entre o autismo e a maneira como essa criança reage às sensações. Então, o DSM-5 traz dois perfis, a hiporreatividade e a hiperreatividade como critério de diagnóstico do TEA. Então, a resposta como essa criança responde aos ambientes sensoriais, aos estímulos sensoriais, como a gente viu uma criança se balançando, por exemplo, ela está logo naquele material do Ziraldo apresentado pela professora Juscelane, a criança estava se regulando, né, ao ambiente, às informações que ela estava recebendo desse ambiente. Então, com muitos movimentos ali, provavelmente ali uma resposta hiperreativa a este ambiente. E uma das características trazidas pelo DSM é uma indiferença aparente à dor ou à temperatura. A outra é uma reação contrária a sons. A gente pode ver ali crianças colocando a mão no ouvido ou a texturas específicas, né? A maneira também como essa criança sente o cheiro ou quando ela toca excessivamente em algum objeto. Quando a criança toca excessivamente em um objeto, pode ser então caracterizado como uma hiperreatividade. Ela está respondendo de maneira exagerada, excessiva aos estímulos recebidos. Ou a gente tem aquela criança que tem uma fascinação visual por luzes, ou por movimento, pelo movimento do ventilador, por exemplo. Então, são algumas características aí trazidas pelo DSM-5. Descrevendo agora como Momo e Silvestre apresentam aqui a hiporreatividade, é um comportamento de passividade. Aquela criança fica um pouco mais passiva, né? Uma alienação, um isolamento, uma lentidão, uma diminuição de respostas frente a diversos estímulos sensoriais recebidos. E a intervenção, nesse caso, de acordo com essas autoras, é um maior tempo e quantidade de estímulos. A gente precisa aumentar o tempo do estímulo e a quantidade desses estímulos. E então, aquela criança que a gente falou, a hiperreativa, né? Momo e Silvestre trazem aqui que, frente a estímulos sensoriais, essa criança vai emitir respostas mais intensas, né? Muito mais excessivas. A Aires disse aqui pra gente que uma das maneiras de intervenção, que vai ser a nossa proposta agora, é a teoria da integração sensorial. Ela pode contribuir para a melhora dessa modulação sensorial e, com certeza, ali validar para o desenvolvimento de habilidades, para a aprendizagem e para o próprio desenvolvimento escolar. Segundo Momo, Silvestre e Graciani, a integração é um processo neurológico em que o sistema nervoso central coordena esses impulsos sensoriais, né, através do corpo, associa a memórias. Então, a pessoa, quando recebe esses estímulos, envia para o sistema nervoso central, associa a maneira como ela já reagiu em outros momentos, adaptando essa resposta. E então, a nossa proposta agora, dentro da integração sensorial, vai ser fundamentada em 3 estímulos ali. 3 bases. Vai ser o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema tátil. Tendo ali
uma referência, que é a nossa professora Juscelane, ela é professora em sala de recursos, trabalha com crianças autistas e que necessitam, dentro dos dois perfis, tanto de hiporreatividade, de hiperreatividade, a gente vai trazer imagens, né, para que vocês conheçam também um pouquinho o trabalho da professora. Partindo ali do sistema vestibular, a definição é em que o sistema vestibular, na hora que recebe as informações do ambiente, os receptores são localizados no labirinto, aqui no nosso ouvido, são estimulados pelos movimentos da cabeça, igual eu estou fazendo agora, informando, então, a posição que o nosso corpo está. Então, as crianças hiperresponsivas, né, hiperreativas, elas têm aquela necessidade de correr, de girar, de rodar, de balançar, para ter essa sensação. Professora, convido você um pouquinho agora para a conversa, para falar um pouquinho sobre essas atividades desenvolvidas ali na sala de recursos. Essa primeira imagem, ela apresenta onde os alunos estão realizando movimentos de andar sobre os bambolês. Então, essa atividade, ela remete ao sistema vestibular, até mesmo porque o aluno está andando, né, sentindo. A segunda imagem, onde existe um balanço ali, os alunos estão realizando movimentos para frente e para trás em diferentes espaços. Na escola onde eu atuo, nós temos duas áreas de parque, onde um parque ela é com areia e a outra parte do parque ela é com grama. Então, nesse momento, os alunos estão sentindo essas duas diferenças de textura. E na terceira imagem, o aluno está realizando um movimento com a bola. Ele está lançando, ele está tocando, ele está manuseando. Obrigada, professora Juscelane. Te convido agora para falar um pouquinho mais sobre as atividades desenvolvidas com a bola suíça, né? É aquela atividade, pode ser tanto a de pressão, para a criança ter a sensação desse corpo, quanto aquela que a criança vai se balançar para estimular o sistema vestibular. Quando você aplica esse tipo de atividade, de estímulo na sala de recursos, como é que você sente as crianças? Os atendimentos, eles são realizados 2 vezes na semana, né? E quando eu realizo a atividade, no próximo atendimento, os alunos sempre solicitam novamente para que a gente possa estar desenvolvendo a atividade. No caso desses alunos, eles gostam muito da atividade, pois é uma atividade onde os deixam muito relaxados. Então, aumenta ali a maneira de foco deles, né? Para os hiporeativos, ali a gente sente uma atenção maior, e para os hiperreativos vão alcançar a atenção no estado mais calmo, como a professora descreveu. Acima, a gente também vai ter aqui das imagens, a gente tem a imagem de uma criança transpondo com os pés a bolinha, né, transpondo de um ambiente para o outro, uma corrida direcionada também, e lembrando que nós estamos trabalhando ali o sistema vestibular. Vou para a próxima ação agora. Agora nós vamos falar um pouquinho do sistema proprioceptivo. Ele é aquele que funciona dentro da integração sensorial, e a criança vai receber essa sensação do ambiente. E onde está o sistema proprioceptivo? Nos músculos e nas nossas articulações. Vão enviar informação para o sistema nervoso central sobre a posição do corpo e o movimento que está sendo realizado. E aqui, proposta de algumas atividades. Na imagem onde existe um aluno, ele está tapando os ouvidos e com os pés está tentando estourar os balões. Observamos também que ele está tendo uma reação frente a isso, né? Até mesmo porque ele não aceitava tocar aquele barulho que a hora que a gente passa a mão sobre o balão faz, ele não aceitava. Então, a gente trabalhando com essa habilidade que está em defasagem, no caso dele, é o sistema proceptivo. Ótimo. E agora, vou referenciar aqui também a importância da gente, muitas vezes, encostar a mão nessa criança para que ela tenha atenção com a gente. Outro sistema de trabalhar, a gente tem uma imagem acima usando aquele disco chamado disco proprioceptivo. Quando o aluno senta, a atenção pode se focar um pouco melhor. Tem também a ideia de trabalhar com movimentos, colocando elástico na cadeira para essa criança ficar ali um pouco mais atenta. A outra ideia para trabalhar o sistema proprioceptivo, para essa regulação, é transpor livros, né? Qualquer outro peso, como também aquelas
bolsas, coletes sensoriais também podem ser utilizados. E vamos agora para o terceiro sistema tátil, que é aquele em que os receptores são localizados na pele. Lembrando que a pele é o maior órgão que nós temos. E, novamente, a pele recebe as sensações, fornece dados para essa discriminação, para entender o que é aquilo, informa para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai informar ali quais são as características, né? Observando essa imagem especificamente, é da sala de recursos da professora Juscelane, é uma intervenção do sistema tátil, em que essa criança precisa ter leveza ao colocar um objeto sobre o outro, não tem ali encaixe, né? Ele precisa ser empilhado. Então, está se trabalhando o sistema tátil. Que atividade está sendo desenvolvida aqui, professora Juscelane? Na primeira imagem, nós observamos 2 alunos desenvolvendo uma atividade com tinta guache, pintura. Então, a tinta, ela é uma textura suave, gelada, e o manuseio, no caso ali de uma caixa de ovos, ela é uma textura áspera. Então, nessa questão, nós observamos 2 alunos, onde um está curtindo a atividade, diferente da outra, que está tendo uma reação de negação, de não conseguir pintar. Aqui segura a minha mão, está mostrando o pincel, e a negação por parte da aluna. Muitas vezes também oferecemos outras atividades bimanuais, que é o caso, por exemplo, de atividades com miçanga, bolas de spray, entre outras. Joia. Vale a pena também a gente lembrar da importância, como essa imagem traz, da criança carregar a mochila pesada e manusear diferentes texturas. A próxima imagem de agora, eu queria chamar a atenção para essa criança movimentando um bombril. Com certeza, né, em conversas com a professora Juscelane, o perfil dessa criança é hiporreativa. Ela manuseia esse bombril. Para quê? Nossa intenção era para que essa criança ali estivesse mais atenta, regulasse um pouco mais. Ela é hiporreativa, ela precisa de estímulos mais intensos e por mais tempo, né? De acordo com a Momo e com a Silvestre. Então, a gente tem aqui essa criança manuseando, a criança também ao lado fazendo classificação, mas trabalhando textura diferente. E com o pop-it, a criança está trabalhando também o manuseio e o uso das mãos. E na última atividade? Ali nós podemos observar, os alunos estão tocando, sentindo a tinta sobre as mãos. Ao tocar uma mão sobre a outra, eles estão explorando outra sensação também, né? Aí, simplesmente ao trocar, a gente trabalha a questão também das cores primárias e secundárias. A mistura dessas tintas, ao tocar sobre a folha também, eles vão estar sentindo outra sensação, né? A sensação de leveza, de prazer, de atividade realizada com êxito. E se fosse uma criança hiperreativa, não conseguiria ficar tanto tempo concentrada numa atividade assim, né? Eles têm grande dificuldade com o sistema tátil. E logo a mais, agora, nesta outra imagem, nós temos ali um tapete sensorial. E se essa criança fosse hiperreativa, essas duas crianças não são essa característica, elas teriam uma grande aversão a essa atividade. Olha o tamanho de estímulos ali, visuais que a gente tem, diferentes cores, diferentes texturas. Então, ela é muito mais propícia, essa atividade, para uma criança hiporreativa, porque eles sentem menos. E a seguir, nós temos uma sugestão de filme, ele também existe, a Templo Grande, ela existe também em livro, né? A história dela também foi contada através de livro. Segue aqui a nossa sugestão. Essa próxima sugestão nossa é sobre a integração sensorial ainda. Esse aqui é da Paula Serrano, esse de integração sensorial, e da Momo, que a gente citou várias vezes, né? Aqui seguem as nossas referências. Espero que esse trabalho seja aí de utilização a todos e obrigada à nossa coordenadora. Muito obrigada.